Como que o seu comportamento pode modificar a sua genética? Isso existe, chama epigenética. Como o próprio nome fala, epi está sobre a genética. Então os nossos genes é como se fosse um dicionário, como se fosse lá todas as palavras que existem listadas. Mas são os nossos comportamentos, nosso estilo de vida, nossa história de vida, que vai selecionar a linha narrativa, a ordem dessas palavras e que palavras vão ser usadas nesse banco de dados que é o nosso gene, que é a nossa genética. Então hoje a gente sabe que uma mãe carinhosa, um pai presente, uma família estruturada, carinhosa e amorosa, isso influencia bastante. Por exemplo, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que é de luta ou fuga relacionado ao estresse, isso vai tornar aquela pessoa, aquele bebê que vai se desenvolvendo uma pessoa mais resiliente e menos propenso, por exemplo, a ter um transtorno de estresse pós-traumático, depois de sofrer um assalto, depois de sofrer alguma ameaça à própria vida, num acidente, por exemplo, e coisas do tipo. Da mesma maneira, histórias muito traumáticas, então infâncias desestruturadas, pais alcoolistas, agressivos fisicamente, abandono, abuso sexual, tudo isso altera a expressão genética através desses mecanismos epigenéticos que utilizam, por exemplo, a metilação do DNA e das histonas, onde o DNA fica enrolado para silenciar alguns genes, e a acetilação, adicionar um grupo acetil ao DNA, isso faz com que esse gene seja mais expresso e vai produzir a proteína que ele codifica. Então, a nossa história de vida, os nossos comportamentos, sejam eles mais saudáveis, histórias com menos estresse, com mais estresse, menos trauma, mais trauma, tudo isso vai alterar a linha narrativa do que é lido desse banco de dados da nossa genética. Então, resumindo, tudo que a gente pode fazer para ler, extrair e fazer a melhor narrativa possível do nosso banco genético, da nossa genética, é ter um estilo de vida saudável. Por isso que eu falo no meu canal aqui dos 8 pilares da saúde mental. São 8 áreas que qualquer pessoa pode nutrir e exercitar, que vai melhorar a sua saúde física ou mental. Então, a prática de exercícios físicos, a gente nutrir relações saudáveis, reservar um momento para o descanso sagrado e não negligenciar a importância do sono, a gente mapear quais são os nossos vícios e tentar aos poucos ir diminuindo essas dependências, a espiritualidade como forma de transcendência, a psicoterapia como forma de autoconhecimento, uma alimentação mais baseada em vegetais, o manejo de estresse através de meditações. Então tudo isso influencia a linha narrativa de quais genes vão ser expressos ou não vão ser expressos. E tem genes que são mais saudáveis, que vão proporcionar maior saúde neurológica, por exemplo, e maior bem-estar, e genes que são mais nocivos, que vão deixar a gente mais vulnerável e ter reações desproporcionais àquelas situações desagradáveis da vida, uma discussão, a bronca do chefe em público, situações de humilhação, você perder um ônibus e chegar atrasado no trabalho, as pessoas que vão reagir de uma maneira mais saudável em relação a isso e aquelas que vão fazer uma tempestade em copo d'água e perder o controle, até tudo isso tem a ver com a epigenética e com o nosso estilo de vida. Isso influencia bastante como que a gente vai fazer a leitura do nosso banco de dados do DNA, que não é mais uma situação determinística, ou você tem uma genética boa ou uma genética ruim, não. Os nossos comportamentos influenciam, são as escolhas de hoje que vão alterar o seu bem-estar de amanhã. Para mais conteúdos desse tipo, me siga, é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai estar junto sempre.